Férias chegando e quem tem filho sempre se preocupa o que fazer no tempo livre. Brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil. É durante o brincar que a criança adquire habilidades para se tornar capaz de aprender a aprender. E é brincando que se desenvolve socialmente. Só que na correria do dia a dia, nem sempre temos tempo para dar às crianças essa qualidade de vida. E é sobre isso que o Estação Livre vai falar. Vem brincar com a gente. São as brincadeiras de quando não existia o Wi-Fi. E na rua, porque realmente a rua sempre foi e pra gente deve ser o quintal de casa. O que brincar é um direito, né? A partir do brincar que a criança se desenvolve em muitos aspectos cognitivos, emocionais, físicos, né? Onde ela aprende a socializar, onde ela aprende a compartilhar. A gente está numa era digital, onde tudo, tem os jogos digitais, tudo, e aqui não, é tudo manual. E ao mesmo tempo de conectar histórias, né? Das pessoas do passado com hoje do presente, com a geração nova. O hip hop, a música rap, é uma música questionadora. As crianças são seres questionadores. As crianças são muito criativas, inventivas. O hip hop também. A gente está falando de irmandade, a gente está falando de restabelecimento das forças femininas no mundo, a gente está falando de um mundo que precisa de ser hidratado com afeto. E a Ciabaui nasce com uma proposta que é pensar a importância do brincar a partir das culturas africanas e afro-brasileiras. E para a gente conversar aqui sobre a importância do brincar, eu tenho o prazer de receber a professora, doutora em educação, Rosa Chaves, e a pedagoga Mineia de Oliveira. Boa noite, Mineia. Boa noite. Boa noite, Rosa. Boa noite. Sejam bem-vindas. Obrigada. A gente vai começar falando de brincadeira de rua. Sim, na rua tem muita coisa boa acontecendo. E há quem estimule esse jeito aí de brincar longe dos smartphones, dos tablets e do excesso de tecnologia que acabou tomando conta das nossas vidas. E a gente foi conhecer o projeto Na Rua Sem Wi-Fi, que resgata as brincadeiras de rua e a interação entre as famílias. Fala, tudo bem, gente? É o seguinte, estamos aqui na Rua de Lazer, na zona sul de São Paulo, mais precisamente na região do Grajaú, onde está tendo o Na Rua Sem Wi-Fi, um projeto de resgate de antigas brincadeiras de rua. É para praticar tanto o idoso, que é nostálgico, que já brincou disso, como as crianças, para estar tendo isso como uma novidade. Tô até agora tentando rodar um peão, rodei uma vez, mas acontece. Karina, se você não estivesse aqui agora, você estaria onde, Karina? Em casa, né, como sempre. Fazendo o quê? Mexendo no celular. Prefiro aqui. Por quê? Porque é muito mais legal e tem muito mais brinquedo. Peão. Eu não sabia de nada. E aí, você olhou pro peão e falou o quê? Ah, eu queria jogar. Ficar jogando peão. Quem me ensinou foi meu pai. Roda peão, bambeia o peão. Roda peão, bambeia o peão. O peão entrou na roda, o peão. O peão entrou na roda, o peão. A gente vai encontrar peão, taco, ioiô, rolemã, elástico, guiador, muitas brincadeiras aí de anos 60, 70 e até antes disso. O nome é justamente porque são as brincadeiras de quando não existia o Wi-Fi. E na rua porque realmente a rua sempre foi e pra gente deve ser o quintal de casa. Eu acho que as brincadeiras vêm em paralelo, né, de uma era digital, onde a criança que já foi inserida no digital, ela tem a oportunidade de ver como que é uma brincadeira e principalmente, inserindo o pai e o avô, ele vê que existem outras formas de diversão. Então é legal online, mas é muito mais divertido o offline e a gente está aqui para demonstrar isso. Uma rua sem Wi-Fi é uma rua com diversão, né? Uma rua com vida, uma rua com alegria, tá ligado? Isso é maravilhoso para nós. Eu cresci aqui nessa rua, né? Então eu trouxe minha filha para conhecer um pouquinho do que o pai passou quando era criança. E reviver, largar um pouco de celular, né? Deixar essa tecnologia de lado um pouquinho, porque vale a pena. Esse aqui é um peão gigante. A técnica é o seguinte, deixar bem justinho a corda, fieira que a gente fala, segurar bem firme na mão. O segredo é jogar e puxar com rapidez, não é força. Isso aqui é a bolinha de gude.
Mano, isso aqui foi minha vida, tá ligado? Mas na nossa época era só isso aqui. Fazia os triângulos, a galera, nossa, se acabava, mano. E era uma maravilha, delicioso. Tranquilidade, só sucesso. Não tá no celular não, menina? Celular pra quê? Quando tem isso tudo aqui, Pra ó. jogar, divertir. pega o celular, um videogame aqui, outro lá. Não gosto de videogame. Tem importância, acho que o ponto principal mesmo é a questão da saúde mental, sabe? O celular, ele corrompe muito, destrói muito, afasta a gente uns dos outros, entendeu? Porque ela é verdadeiramente uma distração. Hoje pode ser um meio de trabalho, mas se a gente quiser mesmo se divertir pra valer, é isso daqui. É sair pra rua, é jogar bola, pique bandeira, peteca. A gente vive disso. É isso que é bom. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. E Miné, me fala uma coisa, você é fundadora do Brincando na Quebrada, que é um projeto que também tem esse foco no estímulo na brincadeira. E eu queria saber de você, qual que é a importância disso para a nossa sociedade, principalmente quando a gente está pensando aí no nosso povo preto, no nosso povo periférico. Pois é, né? O Brincando na Quebrada, ele surge como um projeto e hoje ele se tornou um coletivo de 3 mulheres pretas, periféricas, arte-educadoras, brincantes, pedagogas, mães solos, que atuam na região de Ermelino, Matarazzo, Vila Santa Inês. Zona Leste aqui de São Zona Paulo. Leste de São Paulo, isso mesmo. De que forma? Com a ocupação do território para poder brincar com as crianças. Mas quando a gente fala de brincar, a gente não fala que a gente vai ensinar ninguém a brincar, a gente vai trocar experiências brincantes com as crianças. E falando de criança, né, a gente está falando de qual criança? Da criança que está na margem da vulnerabilidade, que é dentro do território periférico. Então, a gente organiza os contextos brincantes, principalmente os afro-brincantes, que é aproximar as crianças da sua história e memória ancestral por meio desse brincar. Então, o Brincando na Quebrada, ele é gestado a partir disso, e hoje ele tem feito aí, tem circulado em vários outros territórios, em várias outras periferias, em várias outras comunidades para poder trocar essas experiências. Então tem sido muito fortalecedor e emocionante poder trocar essas experiências com as crianças. E trocas muito valiosas, porque todo mundo estava muito feliz ali na reportagem, o quanto isso é poderoso, Sim. né? Para todos que participam. E Rosa, você é consultora do IPA Brasil, né? Que defende o direito de brincar na infância, né? Por que a gente precisa ter um instituto que faça essa defesa? Primeiro que brincar é um direito. E o brincar nos humaniza. É muito importante. E cada vez que a gente vai aprendendo, né, estudando, o quanto a criança se expressa e vai construindo culturas a partir do brincar. Então tem uma área do conhecimento chamada Sociologia da Infância, que a gente investiga o brincar da criança e a partir desse brincar se afirma várias identidades. Então realmente o brincar é fundamental para o ser humano e principalmente para as nossas crianças. Eu tenho na minha família, o meu irmão tem deficiência intelectual e desde a infância, um dos grandes estímulos que a gente foi incentivado junto com ele era o brincar, a brincadeira para o desenvolvimento intelectual. Miné, eu queria que você falasse um pouco da importância do brincar nesse desenvolvimento. Pois é, eu brinquei na rua, né? Eu fui uma menina de rua que minha mãe me chamava de moleque de rua. Então, é um movimento que a gente faz do brincar que se desenvolve, né? Quando um adulto ele não foi, ele teve essa fase da brincadeira, porém também teve essa fase de eu só vou até aqui porque eu cresci, né? Então o desenvolver-se intelectualmente, ele traz tudo isso, né? Traz o processo do brincar, traz o processo do desenvolvimento infantil e quando você não tem isso garantido, você se torna o quê? Um adulto frio, acha que tudo isso não faz parte da sua vida, né? E acaba não passando também, transmitindo isso para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para sua família. Então, a gente viu ali no vídeo a importância dos adultos ali. Resgatar, a gente volta a ser criança. Na verdade, a gente nunca deixou de ser criança. Né? A gente tem uma criança interior. E não precisa deixar, né? Exatamente, não precisa deixar. Mas você ia falar da criança interior. A gente tem uma criança interior que nunca morre? Que nunca morre. Ela tá sempre, a minha tá sempre viva. Exatamente. Eu já quero sair daqui e sair brincando o tempo todo.
brincando. E uma coisa que a Rosa falou muito bacana, que é o brincar é um direito, que é garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porém, esse direito, geralmente, ele sempre é violado, principalmente para as crianças que estão na margem da vulnerabilidade, porque elas deixam de ser crianças muito cedo, que foi o que aconteceu com a gente, né? Nós, pessoas pretas, principalmente. Então, quando a gente fala do desenvolvimento intelectual, ele perpassa por isso, por esse brincar, né? Por essa garantia de direitos. Se a gente não tem acesso a isso, a gente não se desenvolve integralmente. A gente se torna um adulto antes do tempo, né? Acaba virando um adulto antes do tempo, porque a gente vai pulando as fases. As fases da vida, As fases né? da vida, exatamente. Eu quero saber mais sobre isso, só que depois do intervalo. A gente ainda tem muita coisa para falar aqui no Estação Livre. A gente vai só fazer uma pausa rapidinha e já volta. Estação Livre de volta. Hoje a gente está aqui falando sobre a importância do brincar e eu estou recebendo Minéia Oliveira e Rosa Chaves. No espetáculo Viajando em Áfricas com as Abaiomis Brincantes, 4 bonecas Abaiomis viajam à África e trazem de lá as suas descobertas, apresentando para o público um encontro precioso com os elementos e com as culturas dos países africanos. A Cia Abaiomis Brincantes é uma companhia que nasce para a celebração dos herês. O que são os herês? As crianças. E a Cia Abaiomi nasce com uma proposta que é pensar a importância do brincar a partir das culturas africanas e afro-brasileiras. Pensar uma companhia do brincar que trabalha elementos da cultura africana e afro-brasileira é uma forma de pensar representatividade, é uma forma de pensar desconstruir algumas histórias que estão construídas e constituídas no Brasil sobre a nossa imagem enquanto povo negro. É pensar sobre a construção de outro imaginário, não apenas para as crianças negras, mas também para as crianças que se relacionam entre si. Então quer dizer que foi a senhora que fez as Abaiomis? Não, Renzinho. As Abaiomis foram criadas para viajar pelo mundo, para contar histórias, para ter encontros. E quem fez as Abaiomis foi uma artesã. Viajando em África com as Abaiomis Brincantes conta a história de 5 bonecas Abaiomis que viajaram daqui do Brasil até o continente africano e foram em alguns países do continente africano para brincar, para conhecer outras culturas e para trazer de lá essas culturas para apresentar aqui no Brasil. E nessa contação de história, cada boneca vai trazer um elemento diferente, seja da natureza, seja da literatura, seja de brinquedos. A gente vai falar não só desses elementos que as Abaiomis trazem, mas a gente fala sobre a criação da Abaiomi, quem é que criou a Abaiomi, que foi a artesã Dona Lena Martins, que é uma mulher que nasceu no Maranhão e que hoje vive no Rio de Janeiro, que é sobre o trabalho das artesãs, das mulheres que têm mãos mágicas, que fazem com as linhas, que fazem com as tranças, com os nós. E a boneca Abaiomi é uma boneca que é feita apenas de tecidos e apenas de nós. É uma boneca sem costura. Então a contação de história vai passando assim por diversos lugares, pensando na importância dessa visibilidade, das personalidades negras, de mulheres como a Dona Lena, da relação das crianças com o cabelo, com a ancestralidade, com as plantas, com os saberes populares. A gente entender que a gente é muito diverso e os cabelos não são iguais. E que os cabelos das pessoas negras podem ser cacheados ou pode ser mais fresco como o meu. A importância do brincar é sobre uma boa convivência. É saber conviver com o outro, compartilhar, entender as diferenças. E as crianças brincam coletivamente. Uma vai chamando a outra, quer brincar, quer brincar, quer brincar. E aí quando vê se forma um ciclo para uma brincadeira. E aí as brincadeiras que a gente vai trazendo não são brincadeiras que a gente está inventando, são brincadeiras que já existem. O Brasil sendo formado por pessoas pretas, né, em sua maioria, trouxe de África as brincadeiras. Então esse brincar africano, ele está enraizado aqui no nosso país. Trabalho lindo aí do G e da Thaís, muito bonito. Rosa, qual a importância da gente ter esse espaço, esse lugar do brincar? Eu penso que o papel do adulto,
nesse processo de criar espaços brincantes é fundamental. Então, nós da IPA, a gente tem esse olhar de formação para os agentes do brincar, para potencializar a brincadeira, organizando espaços, materiais e sabendo que o principal material para a brincadeira acontecer é o nosso corpo, né? O nosso corpo é um material bem importante, né? E, Mineia, no bloco anterior, a gente finalizou falando um pouco de uma dificuldade que é muito real e vivida pela maioria da população brasileira, principalmente pelas meninas. E você usou um nós ali. Nós não podemos brincar. Você falou sobre si. E é uma realidade de que a maioria das meninas periféricas, principalmente negras, aos 6, 7 anos de idade, já estão com dupla jornada, porque estão cuidando de irmãos mais novos, estão cuidando da casa, estão estudando. E onde é que fica o brincar para essas histórias? Pois é, onde é que fica o brincar, né? Qual o momento que essas meninas podem brincar? Porque essa dupla jornada, ou mais de dupla jornada, porque cuidar dos irmãos não é fácil, né? Você tem uma responsabilidade, você é uma criança que tem uma responsabilidade sobre outras crianças, que é cuidar, de levar na escola, de alimentar, né? De manter todo mundo ali seguro dentro de casa depois que volta da escola ou não deixar sair. A realidade que a gente tem hoje atualmente, para quem mora na periferia, não está muito diferente de antigamente. A gente continua cuidando das nossas crianças, né? Os irmãos mais velhos acabam liderando, mais velhos entre aspas, porque se tem 6 anos, tem outros mais novos. Eu sou a 6ª filha de 9 irmãos. E todo mundo cuidou de todo mundo. Foi um ciclo, né? De um cuidando do outro. A gente só brincava na rua porque a gente escapava. Escapava para poder brincar. Mas hoje, por exemplo, a realidade é diferente. Hoje as ruas estão ocupadas com os carros, né? Os carros estão ocupados com outras coisas, né? A falta de segurança nessa rua. Porém, a gente quer continuar na rua. Já diz o Tião Rocha, que a rua é o lugar da alegria, o lugar da felicidade, o lugar do brincar, o lugar do carnaval. A gente precisa voltar a ocupar essas ruas. E é isso que a gente tem tentado fazer enquanto coletivo brincante, né? E também tentar garantir minimamente, mesmo que seja pouco, esse espaço brincante para as crianças na quadra onde a gente faz essa ocupação. Isso me lembra muito contexto social, porque o contexto social, né, Rosa, modifica muito a relação da criança, ou melhor, da família, porque eu acho que o brincar não é só falar da criança, acho que talvez, me corrija se eu estiver errado, é a família. Como é que fica essa relação quando a gente para pensar nesse contexto social? Eu acho muito importante pensar no brincar intergeracional. Eu acho que isso dá uma dimensão maior para o brincar, né? E mostra também que esse brincar também está permeado pelas desigualdades, infelizmente, da sociedade, das vulnerabilidades. E principalmente, né, quando a Mineia está falando da divisão sexual do trabalho, né, que as meninas negras periféricas ficam mais em casa, na dupla, tripla jornada, né? Então, os espaços de brincadeira, a gente tem que garantir, né, esse direito de ampliar as possibilidades brincantes das meninas nas periferias, em todos os lugares da cidade. E também pensar que é o momento delas poderem experimentar, né, outros papéis, outras formas de ser e de estar no mundo. Sim, eu quero mostrar para vocês agora uma marca muito bacana, que foi criada durante a pandemia, é a marca Fulelê, que confecciona brinquedos artesanais com o objetivo aí de aproximar as nossas crianças da cultura africana de uma maneira ali lúdica. Vamos conhecer? A Fulelê, ela nasceu lá em 2020. Na época, meu filho chama Luquene, ele estava com 1 ano e meio. E então eu fiz um curso livre com uma moça chamada Dani Coelho. Um curso livre de 1 semana que ensinava a fazer um livro sensorial. E quando eu terminei o curso, eu quis fazer um para o meu filho. Só que eu queria fazer um com temática africana. Meu filho é um menino preto, então eu queria fazer um dentro dessa temática, porque a gente já tinha uma relação com o continente africano. E aí eu resolvi, então, a partir do conhecimento que eu já tinha, das pesquisas que eu já desenvolvia, criar um primeiro livro sensorial, né? Eu chamo de livro sensorial afro. E aí foi assim que nasceu a Fulelê. A Fulelê nasceu, eu digo que ela tem o objetivo de aproximar os bebês e as crianças das culturas africanas desde a primeira infância.
E hoje em dia também a Fulelê tem jogo da memória, tem dominó, tem quebra-cabeça, tem cubo sensorial. E o material que eu trabalho hoje na Fulelê é feltro e algumas coisas eu faço também em tecido. Eu trabalho sozinha, sou eu que desenho. Hoje em dia eu tenho uma máquina de corte que faz a parte do corte pra mim. Eu pesquiso a cultura africana há um tempinho, eu fiz uma especialização há uns anos atrás em dança e o meu filho, desde muito pequeno, eu já apresento para ele alguns elementos da cultura africana. Meu filho, desde muito pequeno, sabe o que é um baobá. Se ele vê o mapa do continente africano, ele fala, mamãe, África. Então, as crianças, desde pequena, começando a ter contato de maneira lúdica, elas vão crescendo valorizando aquela cultura. Eu venho de uma família muito simples, né? Eu fui criada em Franco da Rocha, morei lá até meus 30 anos. E os brinquedos que eu ganhava quando eu era criança era o brinquedo anual da empresa que a minha mãe trabalhava. Então era o único brinquedo comprado que eu ganhava. Mas brinquedos afro-referenciados, eu nunca vi. Pra eu ver uma boneca preta, nossa, eu não lembro assim, mas eu já era adulta já, quando eu vi pela primeira vez uma boneca preta, por exemplo. Então, se eu tivesse tido referências de entender, eu ter visto uma boneca preta bonita, e falar, nossa, como ela é linda, ela parece comigo, isso já teria feito uma diferença na minha vida. Que brincar é um direito, né? A partir do brincar que a criança se desenvolve em muitos aspectos cognitivos, emocionais, físicos, né? Onde ela aprende a socializar, onde ela aprende a compartilhar. Então, é cada vez mais importante para as nossas crianças terem o direito do brincar. Né? Não terem que logo cedo começar a trabalhar para poder ajudar em casa, logo cedo começar a sofrer as violências que as nossas crianças ainda hoje sofrem por conta da cor da sua pele, por conta do seu cabelo. Eu sou a favor das crianças pretas, principalmente, terem as suas infâncias livres, que a gente ainda não tem. Que trabalho bacana esse da Denise. Minéia, você já conhece, né, a Denise, né? Inclusive, ela fala ali na reportagem sobre a infância livre. O que exatamente ela está falando? Bom, quando ela fala da infância livre, é ter esse direito do acesso ao brincar. É esse direito garantido. Quando a gente fala da infância livre, é o livre brincar. Né, de brincar aonde ela quiser, porque a brincadeira ela pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, desde que esse ambiente esteja seguro para essa criança. Porém, a gente, né, falou em alguns momentos atrás que esse brincar ele não é garantido efetivamente principalmente na primeiríssima infância, né, que é onde tudo acontece. Onde tudo começa. Se a gente tem uma primeiríssima infância aí, qualitativa, com acesso a esse brincar, a materiais de qualidade. Porque não é simplesmente só organizar um espaço de brincar, que as crianças só vão olhar e não vão poder brincar, né? Mas sim deixar com que essas crianças tenham essa proximidade com essas materialidades e material de qualidade. A gente não está falando de brinquedo de plástico, a gente não está falando... Não, ela trabalha com feltro, tem uma delicadeza. Exatamente. E tem uma questão importante que ela traz ali, que a gente assistiu durante a reportagem, os brinquedos dela, ela traz o mapa da África, ela traz o baobá, que é uma árvore da África, que tem muito a contar sobre a ancestralidade das pessoas negras. Qual que é a importância dessa identificação, Rosa, ali nos brinquedos? Uma das coisas que eu estava pensando, né? Que maravilha, né? Eu, como mulher de 59 anos, eu sei o quão importante esses talentos, né? Essas artesãs, essas artistas que estão trazendo brinquedos afro-referenciados. Isso é muito importante. Até porque nós somos um país extremamente colonialista, né? Eurocêntrico. Sim. Então, trazer essa forma de brincar, ampliar as possibilidades de brincantes, eu acho fundamental. E a boneca, eu posso me identificar com essa boneca, com o meu cabelo igual ao meu, né? Com a minha corporeidade, e olhar de um outro jeito, né? De uma outra forma para mim mesma. Isso é muito importante. Nossa, esse olhar de uma outra forma para mim mesma remete à minha história.
A ausência de bonecas parecidas comigo, isso mexe muito na dificuldade com que eu tenho hoje em dia de me reconhecer nesse corpo, com esse cabelo. Apesar de toda a potência, muitas vezes me questiono por que faltou essa identificação na infância, né? Isso aconteceu com você, Mineia? Faltou essa representatividade, né? Nos brinquedos, nas brincadeiras, nas pessoas. As referências que a gente, né, tava falando com a Rosa nos bastidores. Quem foram as nossas referências na nossa infância? Nossas mães, avós e tias. Porém, elas ainda não estavam nesse processo, né, do letramento racial. Quem sou eu? Que mulher? Eu sou uma mulher negra, não sou meu cabelo crespo, isso, aquilo, outro. Mas quando a gente fala exatamente do brincar, como eu brinquei muito na rua, a gente não teve acesso aos brinquedos ou brincadeiras que se parecesse, que era parecido com a gente. Eu tava falando, inclusive, da brincadeira Escrava Jejó, porque a gente brincava como Escrava Jejó e hoje a gente brinca de Guerreiros Nagô, e a gente entende que brincar de Escrava Jejó era totalmente perverso, né? Na verdade, era uma sutileza do racismo criada pelo colonizador. E hoje a gente leva na nossa proposta das brincadeiras afrodiaspóricas com as crianças essa desconstrução, para elas conhecerem outra forma de brincar, que é o Guerreiros Nagô, que inclusive a gente aprendeu com a Kilsan de Oliveira. Essa brincadeira... A Kilsan maravilhosa. A Kilsan maravilhosa. Numa formação, isso. Numa formação que ela também aprendeu com um griot, um senhor também que ensinou para ela essa forma de brincar, a forma correta de brincar, de contar a nossa história e memória de forma lúdica para que as crianças se reconheçam. E hoje a gente tem essa possibilidade. Se a gente tem possibilidade de compartilhar isso com as crianças, né, de afro-referenciar as brincadeiras, vamos fazer isso. Eu achei fantástico você ter trazido a palavra desconstruir, porque eu acho que a gente vive num momento em que nós estamos também desconstruindo algumas brincadeiras e algumas atitudes que nós temos para formar uma sociedade menos sexista, menos racista. Como, por exemplo, os brinquedos de cozinha e de casa para meninos e até mesmo repensar o bebezinho que uma menina ganha ali aos 5 anos. A gente consegue falar um pouquinho, Rosa, da importância da gente repensar esses brinquedos? Eu acho muito interessante porque a gente pode construir outro tipo de sociedade, né? Outra forma. Então, eu acredito muito. E o espaço da brincadeira é um espaço de afirmação, um espaço de criação. E uma das coisas que a gente, na IPA, a gente consegue fazer, e é até de umas das oficinas que eu faço, é de iguais oportunidades da brincar. Então, a gente problematizar, tensionar a questão de gênero, né? As desigualdades de gênero, os brinquedos terem cores, isso é um absurdo, né? Até que cor? Porque quem disse que rosa sempre foi para menina, né? E se a gente for olhar como uma construção sócio-histórica e arbitrária, a gente vai ver que, se pensar na Idade Média, né? O vermelho era para o caçador, era masculino, e o azul era o manto de Maria, né? Então, assim, como isso vai mudando e vai criando relações de poder. O tempo todo a gente está falando de relações de poder. Então, a gente trazer essa questão, problematizar, tensionar, né, esses espaços, os espaços brincantes, as possibilidades de brincadeira para os meninos e para as meninas, né, iguais oportunidades, e também trazer a corporeidade, né, negra de uma outra maneira, né, a questão da representatividade. Eu acho que isso a gente está inaugurando espaços, né, criando brechas para essa mudança, né, que eu acredito. Brechas importantíssimas, porque aqui falando de brincadeira a gente está falando de transformação. Eu quero continuar essa conversa com vocês, só que eu preciso ir para um intervalo. Eu volto daqui a pouquinho. Estação Livre de volta, e hoje a gente está aqui numa grande brincadeira e eu estou recebendo Rosa Chaves e Mineia de Oliveira. A companhia Os Crespos está comemorando 18 anos com o espetáculo infanto-juvenil A Montagem de Mãos Dadas com a Minha Irmã, que está misturando teatro, tecnologia para contar a história de Obá. E isso através de projeções que foram mapeadas de cenários e personagens animados. Eu sou Obá. Dileco, De Mãos Dadas com a Minha Irmã é um espetáculo da companhia Os Crespos, e ele trata da orixá Obá e das culturas iorubás,
que vai trazer uma heroína, uma guerreira ancestral, que é uma orixá que tem uma missão de devolver água para a humanidade. É uma peça, né, uma personagem afrofuturista, então a gente capricha nesses tons de dourado, né, nos tons mais acobreados, para dar essa sensação afrofuturista. O Obá é um orixá que tem todas as armas, né, que sabe lutar qualquer guerra. Ela é uma mulher muito corajosa. Então a gente vai trazendo para a personagem essas características, né, da coragem, da liderança, da esperteza. Acalme seu coração, Obá. Você é a guerreira destinada a proteger Elecô, a proteger as irmandades, as famílias e as femininas. Nós sabemos quem você é. Então a gente traz esse espetáculo para falar com a infância e com a juventude, para trazer essa questão. A gente traz a nossa heroína, a Obá de Elecô, que está esquecida, e ela passa um percurso inteiro da peça tentando lembrar quem se é. A gente restabelece um tratado com as meninas, né? Porque com as meninas e com os meninos também, de que a humanidade precisa do feminino, não só enquanto mulher, mas o feminino como um todo, né? O feminino que às vezes infelizmente, excluído dessa sociedade. Tudo que se aproxima do feminino é menor na nossa sociedade, né? Então, eu acho que é um momento muito importante, né? Quando a gente está num processo de formação, né? Quando a gente tem ali 9 anos, 10, até os 14 anos, em que a gente está entendendo os nossos papéis na sociedade. Então é importante que as meninas se vejam como guerreiras, se vejam como pessoas que podem mudar o mundo, né? Obá a missão dela é mudar o mundo, é fazer com que o mundo seja mais justo, mais equilibrado entre o feminino e o masculino. Pra gente essa é a importância de trazer para um público jovem. Eu olho para dentro de minhas águas, escutando as histórias de mim. E por Elecô, eu sou a coragem de afogar toda injustiça com toda a força de inundação. É um espetáculo que se propõe um cruzamento com a linguagem cinematográfica. Então a gente trabalha com projeções. A Lucélia, a Obá, né, a nossa protagonista, ela vai contracenar com as projeções. Os orixás, o cenário, tudo está na projeção. E aí a gente vem com a ideia do desenho animado junto com a história, né? Então, essas personagens animadas, esses cenários animados, eles vão nessa direção afrofuturista. As projeções, elas tentam trazer essa fantasia, né? Esse lugar de nos sentirmos conectados com a nossa ancestralidade, com uma natureza que diz o que é, né? O que cada um de nós é, que diz sobre a nossa identidade. A nossa narradora é a saudosa e maravilhosa Léa Garcia, que fez a passagem e virou nossa ancestral, mas está aí o legado dela nessa peça. Ela narra toda a peça. Quando nós fomos gravar, ela fez o estudo do texto, ela trouxe propostas. Muitas coisas eu ouço ela falar no texto e cada dia que eu assisto a peça, ela me ensina alguma coisa com a narração. Orixás femininas. Bom até de dizer, as Siabás, águas que desenham mulheres. É um espetáculo que vai trazer uma heroína africana, uma heroína que está lutando contra as forças, né, do machismo, do capitalismo, enfim, está lutando contra essas forças. A nossa mensagem tem a ver com a irmandade. A gente está falando de irmandade, a gente está falando de restabelecimento das forças femininas no mundo, a gente está falando de um mundo que precisa de ser hidratado com afeto, hidratado com mais amor. Eu sou Obá, eu cavalgo hidratando a minha infantaria por aí, de mulheres livres ou libertadas. Eu sou mulher-rio, que não corre sozinha. Rosa,
A gente falou um pouquinho ali no bloco anterior sobre contexto social e tal. Mas quando a gente está falando de um país intercontinental como o Brasil, cada região, o brincar tem uma característica diferente, né? Aqui no Sudeste a gente brinca de um jeito, no Nordeste a gente brinca de outro jeito. O que a gente pode contar um pouco dessa diversidade no brincar? Eu acho que isso nos singulariza enquanto é um país continental, né? E eu vejo um pouco da minha experiência, né, com formação de agentes do brincar, que várias brincadeiras têm nomes diferentes, né? E para a mesma brincadeira. Isso! E aí eu acho que assim, toda vez, faz muito tempo, alguns anos que eu estou na IPA, e eu vou aprendendo, né? Nomes, assim, pique-bandeira que chama de um lado, depois no outro estado se chama de outra maneira. Eu acho isso bárbaro. E fora também a gente vai entendendo, né, a partir da forma que elas são nomeadas, um pouco dessas referências afro-referenciadas, brincadeiras indígenas, né? E aí a gente vai se dando conta da riqueza cultural, né, plurirracial. Eu acho que a gente tem muito a ganhar, né, nessa troca, né, nessa multiplicidade. Desde que tenha respeito também, Exatamente. Porque sem hierarquizações, né? Sim, porque a gente precisa também ter esse cuidado na hora de... a pessoa é do Nordeste, aí ela veio morar em São Paulo, ela trouxe uma contribuição de um brincar na rua e ela chama com um nome específico, mas é a mesma brincadeira, como, por exemplo, você acabou de falar. Pique-bandeira, mas a gente também chama de rouba-bandeira. Eu sou baiana, eu sou de Belmonte, né? Sul da Bahia, e Belmonte fica ali do lado de Ilhéus, então as brincadeiras elas eram nomeadas de outras formas. Quando eu vim para São Paulo, a gente brincava com a mesma coisa, mas com outro nome. Aí eu falava, não, mas eu conheço essa brincadeira com esse nome. Aí, não, mas não é assim que brinca, isso aí é do lado de onde você veio. Aí eu falei, mas é o lugar de onde eu vim, minha cultura, né, meu espaço. Então acho que é importante... Respeito a tolerância. Respeito, exatamente. Né? Respeito a tolerância. Porque não é uma forma só de nomear. Eu acho que essa que está a grande sacada, né? É uma riqueza, na verdade. Né? Essa riqueza. Isso é uma riqueza. Exatamente, mas a brincadeira também de África, alguns brincares são muito parecidos, os nomes é igual, o nome também é diferente. Por exemplo, a gente faz uma brincadeira chamada Quitanda da Dona Rosa. É um pega-pega frutas aqui no Brasil. Que a gente né, pega uma criança, a criança escolhe, vai ser a Dona Rosa, ela vai ter uma quitanda, e aí ela fica arrumando a quitanda, e as outras crianças vai junto com o mediador para poder escolher a fruta que vai ser falado, que vai ser comprada. Uhum. E aí a gente fala o nome, escolhe a fruta bem baixinho, e ela vai ter o nome, vai ter a inicial, só que a Dona Rosa não pode saber. Aí a gente vai até lá, falar para ela, bom dia, Dona Rosa, bom dia, como é que vocês estão? Nós estamos assim, assim, assado. Vocês desejam uma fruta e começa com a letra... Aí escolhe a letra e a Dona Rosa tem que adivinhar. E ela tem que adivinhar. E aí, se ela adivinha, ela corre atrás das crianças, né? E quem ela pega é a próxima Dona Rosa. Aqui no Brasil, a gente faz o pega-pega frutas. Exatamente, é praticamente a mesma coisa. Eu nunca brinquei de pega-pega fruta, mas a ideia do pega-pega é muito parecida com essa. Aí a gente afro-referenciou, né? O Brincando na Quebrada. Colocou Quitanda da Dona Rosa, com palavras de África. Palavras que fazem parte da cultura africana, afro-brasileira. Então, dendê, macumba, o nome, trouxemos também os orixás aí para as crianças conhecerem, porque são palavras que têm que fazer parte desse repertório cultural, né? Trazer essas relações para as crianças também. Então tem sido bem bacana essa... E a gente tem falado muito aqui no programa, principalmente do brincar na rua, né? A gente falou do vamos para a rua, ocupar esse espaço e tal. Mas existe espaço correto para a gente brincar, Rosa? Todos os espaços são brincantes. Todas as possibilidades, né? Quer dentro, a gente tem que pensar que tem crianças que brincam dentro dos apartamentos, brincam nas ruas, brincam nas comunidades. Então, eu acho que a brincadeira que me encanta é isso. As possibilidades são infinitas, né? Tendo um corpo e um corpo brincante, a gente vai. Né? A gente vai. Embora, né? E a gente falando de rua, uma das brincadeiras mais comuns na rua é o futebol. O jogar bola, seja em 2, seja em 4, seja em 6. E o Museu do Futebol aqui em São Paulo está com uma exposição que é Futebol de Brinquedo. Essa mostra fica em cartaz até abril e reúne jogos de tabuleiro e outros brinquedos que são aí relacionados com esse esporte. E sabe o que é melhor, gente? Criança até 7 anos não paga.
Olá pessoal, hoje estamos aqui com a Estação Livre no Museu do Futebol. Meu nome é Neto e vou apresentar para vocês um pouquinho da nova exposição Futebol de Brinquedo. Esse espaço é um espaço de exposição temporária, onde a gente muda todas essas temáticas, e essa agora é Futebol de Brinquedo, no qual a gente vai trazer brinquedos antigos, aí pelo menos aí de uns 60 anos aí de idade, e trazendo a história desses brinquedos e um pouco da possibilidade das pessoas conhecerem fisicamente como que eles são. Aí colocamos várias vitrines dentro da exposição, onde as pessoas podem olhar, ver a idade do brinquedo, como funciona e tudo mais. Bom, entrando na exposição, já temos aqui um clássico do futebol, que é o futebol de botão, aonde aqui colocamos mais de 1.700 botões com variados times do nosso Brasil, onde você vai poder olhar e reconhecer um pouco desses times aqui. Aqui ao lado, falando de futebol, a gente vai ter os álbuns de figurinha, o de feminino, né? Porque a gente sempre fala do masculino, mas hoje a gente trouxe aqui o álbum atual da Copa do Mundo, agora 2023, da Copa do Mundo feminino. Aqui trouxemos o Suboteu, que ele é vamos dizer, um futebol de botão europeu que não fez sucesso aqui no Brasil, onde tem uma bola bem maior do que o jogador e com o dedo você vai dando pequenos petelecos e empurrando esse jogador até chegar ao gol. Aqui ao lado, a gente não poderia deixar de falar desse ícone de futebol, que é o Pelé, né? Aqui a gente tem um boneco do Pelé de 1958, da primeira Copa, conquistada aí pelo Pelé aos 17 anos aí, né? Ao lado de uma miniatura do Pelézinho, que virou personagem de gibi futuramente. Esses mini craques aqui a gente tem quase uma coleção inteira, que era dificílimo de conquistar, né? A gente tá falando da Copa de 98 aí. E aí a gente colocou a seleção brasileira, alguns personagens da seleção brasileira aqui, pra gente relembrar quem eram esses personagens. Acho que a palavra exata é nostalgia, né, para as pessoas mais velhas e talvez de conhecimento para as pessoas mais novas, onde a gente está numa era digital, onde tudo, tem os jogos digitais, tudo, e aqui não, é tudo manual, e ao mesmo tempo de conectar histórias, né, das pessoas do passado com hoje do presente, com a geração nova. Pessoal, venham conhecer a exposição Futebol de Brinquedo, tá imperdível, né, as crianças aqui acabaram de visitar. Espero que gostem. A gente está até abril de 2024 com essa exposição. Até mais, gente. Tchau, tchau. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Estação Livre de volta e hoje conversando sobre a importância do brincar com a Minéia de Oliveira e com a Rosa Chaves. Com mais de 2 décadas de estrada aí no rap brasileiro, Renan Inquérito lançou seu 8º disco esse ano de 2023 com um foco no público infantil. O projeto Abra Cabeça interpreta o personagem MC Mágico e trabalha com os elementos ali do hip hop para poder cativar a criançada. A gente acompanhou uma apresentação em Curitiba, dá só uma olhada como foi bacana. Palavras saem pela boca quando a gente diz, depois entram pelo ouvido, pelo nariz. Tipo perfume, fedor, chulé, bafo, sovaco, café, fé. Oh, palavrinha gigante, maior que paralelepípedo, que elefante. A ideia do projeto Abra Cabeça, ela surgiu, na verdade, não é de um dia que você tem um estalo e começa a fazer um disco de rap para crianças, né? Primeiro eu fui um rapper muito presente na escola, porque sou professor, além de rapper, então estou em contato com as crianças e aí eu percebo que dá certo. Aí, depois de muitas atividades em escolas, ONGs, aí a gente decide fazer uma música para falar com as crianças. Uma música sem pretensão, para ser lançada no Dia das Crianças em 2019, que foi quando eu comemorei 20 anos de carreira. Criança é açúcar, adulto adoçante. Criança é colorida, adulto corante. E aí essa música chama-se Quando Eu Crescer. Ela deu origem a todo o projeto Abra Cabeça, porque a partir do feedback e da repercussão que tivemos dela, nós vimos que esse era um caminho muito legal de se trilhar, né? A Devolutiva foi muito, muito legal. E eu sou o MC Mágico. MC Mágico? O que é, diz o que é, vai balançar a cabeça e bater o pé.
faço mágica com as palavras. O disco Abra-Cabeça tem alguns personagens. Além de mim, que sou o principal personagem, enquanto um MC mágico, temos a vovó, temos o Tempo e outros personagens que no disco tem um papel mais secundário, só que no palco a gente conseguiu ampliar o papel deles. Minha avó dizia, menina, não chora pitanga, você não quis, então chupa essa manga, vó. A montagem do espetáculo se deu a partir da nossa experiência com o palco, com o show, com executar um repertório ao vivo. Só que faltava uma dramaturgia, faltava um pouquinho de teatro. E aí trouxemos amigos do teatro. Nós fizemos muitos ensaios. A pesquisa se deu muito mediada por esses profissionais. É um espetáculo que ele está sempre em construção. Alô? Vovó? E já aconteceram coisas maravilhosas, como uma criança que andou pela primeira vez, uma criança autista que tirou o abafador do ouvido e conseguiu curtir o show sem o abafador, e tantas outras histórias que eu poderia contar aqui para vocês. O hip hop, a música rap, é uma música questionadora. As crianças são seres questionadores. As crianças são muito criativas, inventivas. O hip hop também. E as crianças brasileiras, sobretudo aquelas que não têm tanto acesso, crianças de periferia, são a cara do hip hop, porque precisam ser criativas, inventar brinquedos, inventar brincadeiras, inventar formas de se divertir. 1, 2, 3 e... nós fomos impactados por essa cultura, salvos por esse super-herói, porque é assim que eu reapresento o hip hop para uma geração mais nova do que a minha, como um super-herói. Eu digo, molecada, o hip hop é um super-herói, e como todo super-herói, ele salva a vida das pessoas, e como todo super-herói, ele tem superpoderes: o poder de dançar, o poder de pintar, cantar e tocar. Eu pergunto para as crianças se elas gostam de cantar, de pintar, de tocar e de dançar. Todas respondem que sim. Então eu digo, vocês então são hip hop, porque o hip hop é isso. Toda criança é hip hop. O que é, diz o que é, vai balançar a cabeça e bater o pé. Rosa, a gente falou tanto da importância do brincar na vida da criança. Eu queria falar um pouco da importância do brincar na vida adulta, porque o brincar não é só para criança, né? Com certeza. A gente tem que brincar muito mais. Eu acho que a grande sacada para a nossa saúde física, mental, emocional, é a gente saber que nós somos seres brincantes. A gente não pode deixar abrir mão dessa brincadeira. Desde bebê, né? Porque como um bebê ele vai lá, ele se descobre a sua corporalidade brincando, até a hora da gente morrer, o último suspiro, a gente está ali para brincar e aprender com essa brincadeira, né? E, Mineia, a gente falou muito desse espaço livre, seguro para uma criança brincar. Quais são os elementos essenciais para que a gente consiga criar e garantir esse espaço? Uma vez que você mesma já lembrou aqui que o brincar está presente, é um direito da criança presente no Estatuto da Criança e do Adolescente. É bem desafiador, né? Principalmente, assim, no país que a gente vive, que não tem políticas públicas que garanta, né, efetivamente esse elemento do brincar, os espaços. Claro que brincar pode ser em qualquer lugar, ele pode acontecer em qualquer momento. Em 2020, na época da pandemia, quando estava lá o boomzão, a gente criou Brincando em Casa, fizemos lives, inclusive, com possibilidades de brincadeiras para as crianças se manterem em casa segura. Claro que pandemia, né? A periferia sempre esteve em pandemia, porque chegou a Covid e piorou. Mas a gente acredita muito nas possibilidades, porque a gente está na periferia, a gente é o centro, né? A gente é o centro, a gente costuma falar que a gente é seviróloga, né? Então a gente tira leite de pedra para se virar, então as crianças elas brincam mesmo, e o elemento é ter possibilidade, né? É garantir esse acesso,
Pode ser o que for. Não precisa ter, o brinquedo maravilhoso comprado. Tudo vira brinquedo. Tudo vira brinquedo. Tudo é possível, e às vezes não precisa de brinquedo. E como é que vocês enxergam o futuro do brincar? Se a gente tivesse que pensar daqui por diante, considerando a tecnologia, os resgates que a gente falou aqui no programa, né? De voltar às brincadeiras de tempos atrás, como é que você enxerga, Rosa, o futuro do brincar? Eu acho muito importante a gente ter adultos que olhem com clareza para o universo que a brincadeira oferece, né? Porque o brincar já é uma linguagem, né? E ela consegue conjugar várias linguagens dentro dela. E eu acredito que uma das coisas que a gente tem que garantir é que as gerações mais novas também tenham possibilidades de dialogar com as brincadeiras que a gente também teve, né? Eu acho que ir ressignificando, descolonializando essa brincadeira, porque tem muitas brincadeiras muito perversas, mas a gente pensar em brincadeiras que tragam um pouco da nossa história, do nosso povo, da nossa multiplicidade. Eu acho que isso... O brincar é para sempre, né? É para sempre, espaço, assim. É verdade. E você, Minéia, como você enxerga esse futuro? A gente precisa se afroafetar. Isso. Né? Nossa, que lindo. O afroafeto é o que está faltando. E o mais importante, investimento na primeiríssima infância. Investir recurso, políticas públicas para poder garantir esse acesso. Porque sem recurso a gente não vai para lugar nenhum. Não adianta a gente só organizar o espaço brincante e não ter ali a criança, por exemplo, está com fome. Está com fome, então a gente tem que garantir várias possibilidades para além do brincar. Porque para poder as crianças se desenvolverem livremente, com autonomia, é preciso garantir tudo. Cultura, educação, saúde, lazer, né? E isso tudo tem a ver com recurso financeiro também. E políticas públicas, né? Políticas públicas, né? Meninas, muito obrigada. Obrigada, Minéia. Obrigada, Rosa, por vocês terem aqui estado comigo nessa conversa importantíssima. A gente falou de um direito fundamental e que precisa ser garantido pelos adultos para as crianças. Muito obrigada. E aí, você já sabe, né? Estação Livre, toda semana traz um assunto para discussão e você pode sugerir para a gente algo que você também acha que seja importante falar aqui. Acesse as nossas redes sociais. Semana que vem eu tô de volta. Afroafeto para você. Até lá. E aí, vamos falar de arquitetura? O Instituto de Fomento à Arquitetura Afro-Brasileira está aqui com a gente mais uma vez. Sejam bem-vindas, Tamires Mendes e Naruane Xavier. Boa noite, meninas. Boa noite. Naruane, fiquei sabendo que você é engenheira civil. Sim. Me conta um pouco mais desse dia a dia. Quais que são os desafios de uma mulher, por exemplo, num canteiro de obras? Bom, são vários desafios, né? Primeiro eu vou falar sobre essa questão da gente chegar no canteiro e a primeira pergunta é, quem é engenheira? Sim. Você está toda caracterizada, inclusive de bota, com capacete, cadê a engenheira? Amor, a engenheira tá aqui. Tá aqui, a gente tem que sempre provar que a gente sabe das coisas que a gente está falando. Então, tem que trazer todo esse aparato de todos os anos de estudos para mostrar que aquilo que a gente está falando é correto e é válido, né? Em alguns momentos, a gente tem que ter uma validação masculina do nosso lado para dizer que, olha, ela tem razão do que ela está dizendo e está tudo certo. Então, esses são uns dos desafios. São desafios complexos e constantes e que afetam a nossa presença masculina no mercado de trabalho, né? Tamires, me fala uma coisa, mas apesar dos desafios, eu acho que a presença da mulher ali no canteiro de obras agrega muito aos resultados. O que a gente pode falar? O que a gente pode trazer como exemplos? Hoje, Cris, a gente tem um cenário ali de obra muito mais diverso do que a gente tinha antes, né? Sim. Até para nós, né, na UANI como engenheira e eu como arquiteta que faço gerenciamento, isso traz um conforto, né? A gente ver outras mulheres ali na obra com a gente já torna o ambiente um pouco menos hostil. E ter essas mulheres na equipe de execução é uma delícia, né? Porque o capricho, o cuidado, né? Eu já tive oportunidade de trabalhar com uma equipe que tinha pintoras, então o capricho é outro.
E a forma de comunicar com elas também pra gente é muito mais fácil. Sem contar que a gente se sente muito mais acolhida. Então, quando a gente se olha, a gente já sabe o que a outra tá dizendo e quais são os pontinhos que a gente precisa fazer de ajuste e tudo mais. Essa questão que a Tami falou sobre o capricho, isso é muito real. E é uma coisa importante da gente trazer que a mulher vem para complementar, porque não é que não existem homens dentro desse ambiente que não sejam caprichosos. Sim. Mas a mulher, a gente sabe que ela tem uma outra maneira de enxergar e de lidar com algumas habilidades, que no final trazem um resultado mais caprichoso aí para o trabalho, né? Sim. E a mulher não é só a engenheira, não é só a arquiteta, a mulher também está em outras profissões dentro da obra. O que a gente consegue citar aí de profissões que as mulheres estão ocupando com força dentro de um canteiro de obra? Elas são serventes, elas são pedreiras, elas são pintoras, elas são gesseiras. Então, é um universo bem amplo de possibilidades e oportunidades para essa mulher dentro desse canteiro de obra. É isso aí, nós mulheres conquistando todos os espaços. Exatamente. Obrigada, Tamires, obrigada, Ana Ruane. E você já sabe, toda semana a gente fala de arquitetura aqui no Estação Livre. Semana que vem eu vejo você. O sol no girassol, a cor no coração, o céu no carrossel, que gira, gira, gira que nem um peão. O sol no girassol, a cor no coração, o céu no carrossel, que gira, gira, gira que nem um peão. Palavras saem pela boca quando a gente diz.